Oi, pessoal, estamos de volta e hoje estou aqui com o Dr. Breno Guzmão, médico hematologista, e com a Amanda Vieira, paciente de linfoma que tem feito transfusões de sangue com muita frequência. E nós vamos falar sobre doação de sangue. O vídeo está demais, não perca. Solta a vinheta. Doutor Breno e Amanda, muito bom recebê-los aqui novamente. É uma honra para nós. Hoje iniciamos o Junho Vermelho, uma campanha que ocorre durante todo o mês com o objetivo de conscientizar a população acerca da importância da doação de sangue. Então, para iniciar esse bate-papo, doutor Breno, explica para a gente o que é uma doação de sangue. Olá, tudo bem? Eu sou o Breno Guzmão, sou hematologista na Beneficência Portuguesa São Paulo e para mim é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez na TV Abrale colaborando com vocês. E numa campanha tão importante como é a doação de sangue. A doação de sangue é muito importante porque os pacientes, independente de que estejam em tratamento quimioterápico, a gente, como está na Abrale, a gente fala de pacientes que estão sendo submetidos a quimioterapia, a transplante e os efeitos colaterais desses tratamentos são as necessidades, a toxicidade medular, você fabrica menos e aí você precisa ter uma ajuda, um empurrãozinho até essa medula começar a fabricar novamente de uma forma normal. Então a doação de sangue é o simples fato de uma punção de uma veia periférica e de retirada de 450 ml, uma bolsinha de 450 ml de sangue de uma pessoa saudável. Depois que a bolsa de sangue é coletada, qual é o processo até que ela chegue para a transfusão de fato no paciente, doutor? O primeiro passo vai ser analisada as amostras do doador para comprovação realmente de que esse sangue está apto. Então fazem todos os testes sorológicos para não haver contágio, etc. Ver inclusive se o exame do doador está correto. Às vezes já passou de que a gente diagnostica através de uma doação de sangue, então é importante. Então faz toda a análise e com isso vai para uma etapa de fracionamento, onde o sangue vai ser fracionado em hemácias, plaquetas e plasma. Então a gente tem diversos produtos que podem ser fracionados e utilizados de uma simples doação. Tá bom, muito obrigada. Amanda, nossa linda guerreira, paciente, conta para nós qual é o seu diagnóstico, como está sendo o tratamento. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, a gente sempre aprendendo aqui com a TV Abrale. Eu sou Amanda Vieira, eu tenho diagnósticos de linfoma de Hodgkin e de síndrome mielodisplásica. Eu trato linfoma há 9 anos, então já fiz diversos tratamentos, já fiz transplante de medula. Normalmente eu entro em remissão, passa um tempo, vem uma recidiva, eu preciso fazer o tratamento novamente. E aí, o ano passado, depois de uma nova recidiva, eu precisei fazer um novo protocolo de quimioterapia, né? Internei para fazer esse protocolo, mas ele trouxe essa toxicidade que o médico, o Dr. Breno, comentou. Então, depois desse último protocolo de quimioterapia que eu tinha feito, a minha medula não produziu plaquetas como normalmente. Então, eu comecei a precisar dessa transfusão. Eu já havia feito transfusão de sangue durante o meu transplante, mas pontualmente, né, naquele momento em que a medula não pegou ainda, mas nunca tinha precisado tanto quanto eu faço agora. Então, depois do meu diagnóstico de síndrome mielodisplásica, né, que está próximo de fazer um ano, eu comecei a fazer semanalmente, às vezes 3 vezes na semana, a transfusão de plaquetas ou de hemácias, né, dependendo do resultado dos meus exames. Então, eu faço a transfusão, fico com 20 mil, 30 mil plaquetas, né, o normal são a partir de 150 mil. E aí, dali 2 dias, eu já estou com 8 mil, 5 mil. Então, eu preciso sempre estar fazendo essa reposição. Ou eu estou internada, fazendo algum tratamento e faço essa reposição no hospital, ou eu venho até o hospital para fazer de forma ambulatorial, né? De 2 a 3 vezes por semana eu faço essa transfusão. Doutor, quem faz transfusões com muita frequência, tem algum cuidado especial? Ocorre diferença? Tem alguma mudança? Mudança ela não vai ter, a gente faz todas as compatibilidades, ela vai receber o que ela pode receber, porém ela pode
pode adquirir anticorpos pelas transfusões periódicas, e isso realmente é um problema. E no caso que ela recebe plaquetas, ela pode adquirir anticorpos, antiplaquetas, e você percebe que a transfusão não rende tanto. Então, não está isento de risco, mas é necessário em muitas ocasiões, e é o que tira a gente de muitas situações. Quando é necessário uma transfusão, a gente faz com todas as garantias de qualidade, mas evita as transfusões desnecessárias. Então, você pode ver que pacientes que estão com transfusões crônicas, a gente não deixa o hemograma, a hemoglobina, como de uma pessoa saudável, não precisa. Uma hemoglobina mais próximo a 10 é suficiente para a vida diária, mas precisa ter cuidado justamente para evitar a politransfusão e com isso gerar eventos adversos como a produção de anticorpos. Outro evento adverso que a gente tem que ter um pouco de cuidado em transfusões de sangue, por exemplo, de hemácias, é o volume transfundido quando o paciente tem outras comorbidades, por exemplo, como tem uma insuficiência cardíaca, etc., que a infusão de um volume maior pode ser prejudicial. E então a gente, em ocasiões, como pacientes com insuficiência cardíaca, bebês que têm uma superfície corpórea pequena, a gente pode fazer um fracionamento do produto para transfundir pouco a pouco. Amanda, nas transfusões que você realizou, você teve algum efeito colateral? Foi tranquilo esse processo de receber sangue? Conta pra gente. O processo em si costuma ser tranquilo, assim. Eu já tive efeito das plaquetas algumas vezes, como o doutor falou dessa questão dos anticorpos, eu tive alergia em algum momento. É claro que pela quantidade de vezes que eu já fiz transfusões, tive reação pouquíssimas vezes. Mas a reação é urticária na pele, com coceira, e assim, minutos depois que a gente toma o antialérgico, já melhora, né? Já some. E aí, para evitar que isso aconteça mais vezes, antes de cada transfusão, eu faço um remédio pré, que é um antialérgico, que normalmente me dá sono, para evitar que eu tenha alguma reação no recebimento, né? Seja da febre, enfim, alguma coisa pior, né? O que aconteceu comigo foram efeitos na pele só, e pouquíssimas vezes. Da plaqueta, da hemácia, eu nunca tive reação. A plaqueta costuma ser mais rápido, né? A gente faz 20, 30 minutos, e a hemácia a gente faz em 2 horas, mais ou menos. É claro que tem toda a preparação, né? Faz os sinais vitais, colhe a tipagem do sangue, a cada 72 horas tem que colher novamente, antes dessa transfusão, para garantir essa segurança que o doutor falou. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Doutor, quem tem que fazer transfusões recorrentes, tem alguma alteração, ou tem alguma relação com o acúmulo de ferro? Muito boa pergunta, Vanessa. É o seguinte, a transfusão recorrente de hemácias provoca um acúmulo de ferro livre no corpo, tá? E ele pode se depositar em alguns órgãos, como pode ser no fígado, no coração, no pâncreas, no baço, e isso pode levar a danos nesses órgãos e disfunção dos mesmos. O que acontece? Quando a gente vê esse ritmo transfusional mais acelerado, o que a gente faz é controlar o nível de ferro no sangue através de ferro, ferritina, saturação, transferrina, etc. Fazendo os exames, acompanhando, para saber se necessita retirar um pouco de ferro acumulado no corpo. E isso, inclusive, afeta a própria produção, porque esse ferro livre pode se depositar na medula óssea, interferindo na fabricação também. Então, a gente acompanha os níveis, principalmente da ferritina, para ver se precisa aquela ação do ferro, ou seja, retirada do ferro do corpo. Como está sendo transfundido, a gente não pode retirar através de sangue. Então, vai de uma forma mais seletiva através de medicações que são específicas para esse cenário. Mas isso não é para todo mundo. Tem os parâmetros necessários para começar essa quelação do ferro, e isso deve ser acompanhado pelo seu médico na hora que ele está fazendo o acompanhamento das transfusões. A outra coisa que devemos de alertar é que a transfusão, geralmente no paciente, principalmente, que precisa de um suporte transfusional recorrente, a gente não transfunde exames, a gente transfunde os pacientes. Eles vão se queixando de mais cansaço, vão dando sinais de mais de taquicardia. Não é olhar só quanto está a hemoglobina de hoje, e sim como está se sentindo o paciente. Eu faço esse acompanhamento. Eu nunca precisei fazer o procedimento de retirada de ferro, não até esse momento pelo menos, mas acompanhamos os níveis de ferritina, esses exames que o doutor falou, e eu faço praticamente todos os dias. Quando eu estou internada, faço todos os dias. Quando eu estou em casa, faço
pelo menos 2 vezes na semana um hemograma para saber como estão esses valores. Então, a gente sempre vê esse custo-benefício que o doutor falou. Se normalmente uma pessoa faz a transfusão abaixo de 20 mil, a gente sabe que eu não tenho sangramentos espontâneos abaixo de 20 mil. Então, a gente espera chegar num nível menor para, né, tentar diminuir esse número de transfusões. Então, eu faço transfusão quando está abaixo de 10, 9, 8 mil, 5 mil. Assim como a hemoglobina. Eu faço transfusão de hemácias quando ela está 6,5, 7. E também depende, como o doutor falou, de como eu estou me sentindo. Então, se eu estiver mais cansada, se eu estiver mais taquicárdica, eu converso com o médico e ele faz essa transfusão. Então, a minha realidade hoje, eu faço muito mais transfusões de plaquetas do que de hemácias, né? A gente segura um pouco mais. A gente não precisa chegar no valor de uma pessoa saudável. A gente, né, chega no valor que o nosso corpo tolera. Então, quando a hemoglobina tá 8, né, 7,5, 8, que eu não tenho mais cansaço, a gente não faz a transfusão, assim como a plaqueta. Quando está 19 mil, 20 mil, a gente segura para não ter esse acúmulo de ferro e não precisar fazer mais um procedimento. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou pedir a cada um de vocês que nessas considerações finais falem sobre a importância, sobre as pessoas saudáveis que estão nos ouvindo, o porquê deles irem doar. Amanda, fale um pouquinho da importância que é para você, cada pessoa que faz esse ato de fazer a doação, do quanto isso é importante para você nessa fase do tratamento. Queria agradecer mais uma vez o convite para participar aqui com vocês, foi um prazer, e queria ressaltar essa importância da transfusão de sangue, porque eu acho que quando a gente vê campanhas na mídia, a gente traz muito a ideia de que a pessoa precisa de uma transfusão quando ela sofre um acidente grave ou quando ela precisa fazer uma cirurgia maior. Só que não é só para isso, né? A gente tem pacientes precisando de sangue todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, por vários tipos de doenças diferentes. E normalmente quando a gente não tá nesse universo, né, da hematologia, não está fazendo um tratamento, a gente não tem acesso a essas informações. Então eu peço que você, que está saudável, né, mesmo que você não conheça ninguém que esteja num tratamento oncológico, que você possa fazer a sua doação de sangue, vai salvar muitas vidas, vai ajudar muita gente. Eu me tornei dependente disso de um ano para cá, né, estou me preparando para fazer um novo transplante de medula óssea, mas se não fossem as doações de sangue, eu não estaria aqui. E eu aproveito para agradecer também todos os doadores que vieram doar para mim nas campanhas que a gente faz. E continuem doando, porque continuo aqui precisando da doação de vocês. Tá? Muito obrigada. Doutor Breno, pode fazer suas considerações. Não, complementando só a Amanda, porque ela falou é muito importante. Existe um cenário bem grande de necessidades de transfusões. Não é só o paciente que sofreu um acidente, também existem nas maternidades, podem precisar, em centros cirúrgicos podem precisar, e os pacientes com doenças crônicas ou às vezes com doenças graves, como pode ser algum tipo de câncer que precisa pelos efeitos colaterais e que precisa do tratamento para seguir a transfusão como para seguir adiante com o seu tratamento, né? Tanto pacientes que estão em quimioterapia, como pacientes que estão sendo submetidos a transplante, é muito necessário. É muito importante a conscientização, que às vezes a gente esquece, e um ato tão simples como uma doação de sangue pode ser tão importante e salvar tantas vidas. E ser necessário para a gente dar continuidade a todos os nossos programas de tentativa de cura do câncer. Você que acompanhou até aqui, muito obrigada por estar conosco. Curte, compartilha, comenta e na próxima semana voltaremos com mais conteúdo para você. Tchau!